Bom, nós vamos bem lentamente, bem tranquilos, dando início a mais uma aula da disciplina complementar de graduação, por indicação dos colegas de vocês, também dos meios das redes sociais. Vocês se matricularam nessa disciplina, que é uma disciplina que vocês já entenderam que ela tem um objetivo muito simples. É uma formação humana a partir da filosofia. Argumentos dos clássicos, né? Para a gente refletir sobre a existência humana, o nosso sentido da vida. Então, são ideias muitas vezes muito conhecidas, que nós já falamos e estamos ainda falando. E eu estava olhando aqui no nosso programa, começamos lá falando sobre os cuidados de si, essa argumentação, né? A partir do Michel Foucault. Depois nós transitamos nas aulas sobre algumas ideias equivocadas sobre o tema da felicidade, mais ligado aos prazeres, às sensações hedônicas, né? Que é uma forma parcial, vamos assim dizer, de contentamento, de alegria, mas que a felicidade, vocês estão percebendo que são fundamentos mais profundos, né, de uma existência. E depois partimos para a filosofia antiga, percebemos que a ética da mitologia grega ela está presente no nosso dia a dia. Muitos ensinamentos também recebemos dos mitos, dos autores que se debruçaram, Homero, Hesíodo, os dramaturgos do século IV antes de Cristo, e cada personagem, cada elemento, cada divindade tem a sua função, e por detrás dessa ficção, dessas histórias fantasiosas, há um cunho ético, há um ensinamento para podermos viver, sempre respeitando a natureza, respeitando o universo, sempre tendo muito cuidado para não enfrentar os deuses, né? O pecado maior que eles tinham era a híbris, nesse sentido de enfrentamento à natureza divina, à natureza do universo, e sempre tentando buscar essa sofrosine, buscar essa virtude humana de um ser humano bom e belo. Depois falamos sobre a filosofia como exercício espiritual. A filosofia clássica, antiga, há uma proximidade, há uma atenção, segundo o Pierre Hadot, que é contemporâneo do Foucault, ele fala em exercício espiritual. Por quê? Porque ele serve para ajudar a pessoa a viver uma vida melhor, uma vida mais virtuosa. Então, todos os pensadores antigos, eles tinham uma coerência no modo de pensar filosoficamente e agir filosoficamente. A filosofia moderna contemporânea ela é mais abstrata, mais canônica, mais um aspecto mais acadêmico, vamos assim dizer. Na filosofia da linguagem, na epistemologia, ela é mais profunda. Não vou desconsiderar a importância, é muito importante também esse academicismo filosófico, mas também tentar entender os clássicos como uma maneira também de ideias muito válidas para a gente também ter uma vida mais a partir de uma ataraxia, a partir de uma serenidade também de espírito, né? E depois a gente brincou um pouco com as ideias do revisionismo, do autoconhecimento socrático, né? Nós revisamos algumas ideias do conhece a ti mesmo, da humildade, do sei que nada sei, dos diálogos socráticos que ele tanto valorizava, para chegar ao processo do conhecimento, da maiêutica. Eu lembro que nós falamos sobre o amor,
as diferentes formas de amar, desde o amor platônico mais erótico, mais a partir da ausência do outro, do amor que nós sentimos pela que é parte ausente, mas também as outras formas de amor, como o amor amizade, que é o amor filia, e também um amor muito mais profundo, que é o amor cristão, que é o amor caritas, o amor caridade. Esse debate sobre o amor é muito pertinente. E depois, a aula passada, eu lembro que nós falamos algumas ideias sobre Aristóteles e o conceito de eudaimonia. Cada um nascer e desempenhar aquilo que o universo é compatível, a tua existência é compatível com a ordem do universo, do cosmos. É você nascer para desenvolver e desenvolver bem, com excelência, tendo a prosperidade, a excelência de caráter e a excelência também daquilo que tu faz. Então, e hoje nós vamos adiantar um pouquinho, dar mais um passo, e terminou a polis, terminou Platão, Aristóteles, o auge do período grego terminou, e aí surgiram as escolas helênicas, assim, 200 anos ainda antes da nossa era, só para a gente ter uma ideia. Aí, dentro do Império ainda macedônio, a Grécia fica sob o domínio dos macedônios, do Filipe, do Alexandre, né? E depois cai sobre o poder dos romanos. Então, nós temos 400 anos, 200 anos antes de Cristo e 200 anos pós, já na nossa era, a era cristã, essas escolas que vão se reunir, pessoas, homens, mulheres, vão começar a ter um tipo de filosofia. E talvez nós tenhamos 4 delas que nós podemos citar aqui, que vocês já leram, ou já escutaram, ou compreendem, que são os cínicos, os estoicos, os epicuristas e os céticos, né? Os mais proeminentes, assim, né? Vamos falar sobre eles hoje. Então, eu não sei se alguém tem alguma, antes da gente começar propriamente, está todo mundo aqui, eu autorizei, não sei se tem alguém que perguntou alguma coisa, alguma dúvida, tem alguém extremamente perdido na disciplina, assim, atrasadíssimo. Tem uma colega que pediu um e-mail, disse se ainda há tempo de fazer. Olha, é difícil porque agora, a partir de agora, nós temos ainda 3 ou 4 aulas, né? Então fica difícil você acompanhar todo o processo. Eu sempre digo que essa disciplina, ela vem sempre recorrente em todas. A Isabela está dando boa noite, aqui também, a Júlia está dando boa noite. Todos os semestres, talvez próximo semestre nós tenhamos novamente, e é bom sempre fazer com tempo, né? Fazer as leituras com calma, também usufruindo assim das ideias, né? Eu sempre digo que o tempo da filosofia não é o tempo pragmático, instrumental do capitalismo, né? A gente precisa muitas vezes nos orientar para uma outra dimensão de tempo mais duradouro, né? Sair um pouco naquele círculo vicioso do ser humano que coloca todas as dimensões das suas atividades na vida da prática, na vida do ativismo, né? Colocamos nossa vida no automático e vivemos como forma de automático. Depois de muito calor, não sei se vocês todos moram aqui no Rio Grande do Sul, se tiver algum colega de fora, por favor, dê um alô aí, mas nós sofremos muito nas últimas semanas com o calor aqui. Eu sempre digo assim, deixa eu permitir para o Vitor. Permitindo para o Vitor, boa noite, Vitor. A Patrícia, depois já dou a palavra para ela. Sofremos muito com o calor, né? Não é Rio de Janeiro, mas é Santa Maria, 40 graus. E muito seco, seco. Hoje assim, deu uma pequena garoa aqui na região central, Santa Maria. Deixa eu permitir também ao Everton. Boa noite, Everton. Deu uma pequena garoa aqui na região central. Hoje, agora,
tem um solzinho no poente, né? Esperamos que dê mais garoas, mais chuva para amenizar um pouquinho a temperatura. Patrícia, por favor. Eu moro aqui em Santa Catarina, em Nova Trento, aqui está mais ameno. Aqui chove Olha, que bom, seguido, é Patrícia, perto que de... bom. É um vale, né? Então é bem gostoso. Mas quando eu falo com o pessoal aí do Rio Grande do Sul, são todas as cidades, né? Todas. Atingiu, assim, uma... E outra coisa, eu não entreguei também todos os resumos de todas as aulas, a gente ainda pode ir enviando. Seria interessante não deixar muito atrasado todas elas e sempre mantendo os resumos entregues, que é uma forma também de avaliação. Eu espero que a gente chegue no final das aulas com todas as pessoas assim entregues os resumos, que é uma forma também de avaliar pelo Moodle, né? A participação de vocês. Então, Patrícia, se tu tiveres aí em atraso, por favor, aí dê uma forcinha para atualizar teus resumos. E também outra dimensão é a dimensão dos cuidados que ainda nós temos que ter com as novas variantes do vírus. E a minha menina, a Maria Eduarda, tem 16 anos, ela vinha apresentando desde quarta, quinta-feira, alguma tosse, algum mal-estar. E aí ontem nós fizemos um exame, ontem que era domingo, pela parte da manhã, ela deu positivo, né? Sintomática, com alguns tosses, algumas mal-estar, dor no corpo, e um pouco de diarreia também. Então, ela está em casa, está em repouso, está aqui comigo, no outro quarto. Mas está muito bem, está tranquilo, né? Obrigado, Tiago. E nós, a mãe, ela e eu, o pai, não tivemos nada por enquanto, não temos nenhum sintoma. Mas não temos remédio para isso, nós temos, se aumentou um pouquinho a febre dela, a gente deu um antifebril e também demos o que? Dor no corpo, um pouquinho calmante para dor no corpo, e é repouso líquido, né, e alimentação, e até passar um pouco essa... Isso nos deixa um pouquinho inseguros frente ao próximo ano agora, né, em fevereiro nós temos um recesso, e logo, me parece que em março nós voltamos para o primeiro semestre, mas voltamos sem saber, na verdade, né, se teremos aulas presenciais ou aulas... Isso tem que ter um pouco uma percepção do todo, né, ou se as outras universidades vão voltar, se a situação melhorou, ou se todas as pessoas que voltam, elas estão aptas, vacinadas, né? A gente espera pelo menos isso, se voltasse presencial, que todas as pessoas que estivessem presenciais estivessem imunizadas, né? Mas isso ainda vai passar por um debate, claro, nos departamentos, na própria reitoria, para ver se isso se configura ou não, né? A volta às aulas presenciais. Enquanto isso, nós vamos utilizando esses mecanismos que não é o ideal, eu também acho que não seja o ideal, porque o contato álteros, né, rosto a rosto, é importante, mas nesse momento é aquilo que nós podemos ter, é um computador, é um celular, acesso a uma plataforma que, de uma certa forma, a gente vai acompanhando, claro, muito mais fácil na nossa dimensão de aulas mais teóricas, que é o nosso caso, e um pouquinho mais complicado, mais difícil nessas disciplinas que certamente muitos colegas têm aqui, que são disciplinas mais técnicas, mais instrumentais, que necessitam assim de um manuseio, de uma manipulação de objetos, né? Então aí a dificuldade é maior. Mas para a nossa área é tranquilo porque a gente pode dialogar e pode ler também a partir daquilo que nós temos, tá bom? Então, só para fazer essa abertura, e aí, se não tiver nenhuma perguntinha mais aqui, nenhum comentário, aí eu já vou introduzindo um pouco as ideias para ver se a gente consegue dialogar um pouquinho. Se vocês podem ficar bastante à vontade, levantar a mão, perguntar, enquanto que eu vou para minha... Eu sempre tenho um resumo, eu sempre tenho uma cola assim das minhas ideias para que eu possa não repetir as ideias, eu possa ter um começo, um meio e um fim, tá bom? Mas eu vou falando aqui, explicando, se vocês tiverem alguma dúvida, não se sintam constrangidos
em perguntar. Então, as escolas filosóficas do período helênico, né? E helênico, vocês podem até colocar o que significa, né? Lembram o que significa helenismo, né? Helenismo é, é, é essa internacionalização da cultura grega, que a cultura grega ela vai se expandindo para a Macedônia, para aí a região balcânica, para a Grécia toda, pelo Oriente e também para a Península Itálica. Depois o Império Romano também conquista essa cultura grega e internacionaliza. Tanto é que toda a Europa depois, na Idade Média, ela vai ter como fundamento as ideias gregas, greco-romanas, né? E por que não dizer ainda nós hoje, aqui 2020, 2 anos da nossa era cristã, temos muitas ideias, muitas tradições da medicina, da história, da filosofia, das artes, que mais, da dramaturgia, da política, que parece não, elas nascem ali, nascem nesse contexto e chegam até nós hoje. Até eu sempre brinco assim, o nosso modelo de beleza ocidental, da mulher e do homem, o nariz, os lábios, o corpo, eles estão muito presentes assim nas culturas, nas esculturas e nas pinturas greco-romanas. Se a gente fosse uma outra tribo mais primitiva, eles têm outros modelos de estereótipos, né? Mas a nossa cultura ocidental, ela segue, só para a gente ter uma ideia, aquela ideia que eu sempre repito, nós somos greco-romanos e judaicos cristãos, né? A nossa tradição ocidental é essa. É hegemônica nesse momento, mas não significa que não menosprezamos as culturas locais de centenas e centenas de culturas do mundo. Então, temos essa passagem dessa Grécia clássica para o período helênico, né? Helênico vem de Helen, que foi o primeiro nome dado à Grécia, né? Dedicado a um rei, uma divindade antiga. Eu tinha em mente que helenismo vinha de Helena, que foi a mulher de Menelau, da mitologia, mas não tem Helen, que foi o primeiro nome da Grécia. Então, helenismo significa estudar, compreender aquilo que os gregos criaram e expandiram para o mundo graças à sua riqueza em todos os aspectos. E aí que surgem as escolas filosóficas, surgem esses centros de pensamento que deixaram uma tradição muito interessante para nós, deixaram escritos, deixaram cada um da sua maneira de compreender o mundo. As ideias, claro, nós podemos aceitar desses pensadores, assim, trazer para a nossa realidade, são úteis ainda hoje, mas outras a gente discute, opa, essa ideia assim não cabe muito para os nossos dias, assim, por exemplo, andar tipo o Diógenes, andar com uma única túnica, assim, meio não muito adepto à higiene, né? Aos banhos diários, e andar envolto aí de uma túnica suja, com alguns cachorros em volta, e morando dentro de um barril numa praça pública. Então, claro, não chegaremos a esse extremo, né? Mas o que eles pensavam em relação ao mundo, o aspecto da simplicidade da vida, se contrapondo a todas as normas, se contrapondo ao consumismo, acho que é muito úteis ainda essas ideias para a gente entender que teve pessoas que pensavam dessa maneira. As escolas dos cínicos, nós vamos estudar, que se contrariam todas as convenções. O que é uma convenção? É uma norma, né, que todo mundo vive de acordo com aquela norma e ninguém muito questiona essa norma. Então, eles são muito críticos às normas estabelecidas. Os epicuristas defendem o prazer, o verdadeiro prazer, não
podemos confundir aqui com o motel epicuro, com a bebida epicura, porque tem muita gente que associa o epicurismo com os prazeres mais sensoriais, mas não são esses prazeres sensoriais que os epicuristas defendem. Eles defendem, como nós vamos estudar aqui, os prazeres mais profundos, os prazeres da reflexão, da amizade, da sabedoria, aquelas, vamos chamar assim, os prazeres mais duradouros, mais que percorrem um longo tempo, não tanto os prazeres efêmeros e passageiros, né? Então, muito mais ideias mais profundas sobre essa questão do prazer. Os estoicos, cada um de nós é um pouco estoico, né? Porque nós somos cristãos e o cristianismo ele utilizou muito da ideia do estoicismo de aceitar o destino, aceitar o sofrimento, aceitar a morte, aceitar a dor e muitas vezes aceitar ela com resistência, resistir. Né? Então, nós vamos estudar um pouquinho os estoicos, depois os céticos, que são indiferentes a tudo e a todos. Eles não debatem, eles não discutem, eles vivem uma vida indiferente a tudo. Então, tem grupos, uns mais organizados, outros nem tantos, que se reúnem para defender um tipo de ideia que mantém a filosofia ainda viva na Grécia. E depois, quando chega ainda o Império Romano, é claro que eles são mais da praxis, né? da conquista, mas eles deixam um pouco de filosofar para entrar mais numa visão imperial. Não sei se alguém perguntou alguma coisa, não, né? Alguém perguntou? Não, prof. Perfeito? Tranquilo. Então, já falamos sobre o helenismo, falamos sobre a expansão dessa cultura para o mundo, falamos do final da polis, falamos que a polis já não existe, aquela comunidade urbana, né, a urbs, que orientava essa cultura, essa população, não existe mais, e agora a filosofia passa de uma ontologia do ser, mais preocupado sobre a essência do ser. Agora, essa nova forma de ver a filosofia, a partir das escolas helênicas, é mais um intuito mais ético, de uma conduta humana. Então, eles mudam o panorama da ontologia do ser de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, para uma dinâmica de como eu posso viver agora e viver melhor com a ajuda da filosofia. Eu até estava pensando, ontem eu não assisti aquela reportagem que o Fantástico fez, não sei se alguém pode me ajudar aí com detalhes, né? Mas estamos vivendo uma era da morte da filosofia, da morte da reflexão, da crise do pensamento. E quando o pensamento morre, quando a criticidade morre, entra em cena os aventureiros, entra em cena os sofistas antigos, se fazendo hoje como umas pseudo-lideranças. Hoje, a moda de tudo, nós tivemos até uma aula sobre isso, é a onda coach. Gente, a gente está 50 anos estudando, lendo e pesquisando sobre as áreas humanas e sociais para entender o que é o ser humano, e ainda, muitas vezes, a gente se resigna em emitir um argumento, uma frase, um ensinamento, e as pessoas fazem uma lavagem cerebral a partir de zero teoria. Tudo aquilo que nós estamos falando para vocês aqui é científico. Tem pessoas que passaram a vida pensando e a gente está reproduzindo essas ideias. E a grande maioria das pessoas, elas não tem nenhum tipo de embasamento teórico. Se perguntar o que sustenta essa teoria, eles não são capazes de dizer um autor, de dizer um livro que sustenta a teoria. Então, tem um maluco que levou a teoria do sofrimento, sei lá o quê, de levar as pessoas para uma montanha. E foram resgatados lá, graças ao grupo de bombeiros, senão eles seriam todos, por questão de frio lá, teriam hipotermia e morreriam. Tem gente que diz assim, eu até botei no Facebook hoje, assim, o JK prometeu mudar o Brasil
50 anos em 5. Tem maluco agora que está prometendo mudar 10 anos em 1 na vida das pessoas. E olha que ele junta 10 mil pessoas num ginásio de esporte, no estádio, a um preço de 3 a 5 mil reais. É um típico de sociedade em crise que busca em tudo e em todos alguém para salvar a sua pele. Ou, como diz Kant, nós precisamos de um tutor para sair da nossa... Vivemos numa minoridade racional para chegar ao conhecimento. Então, vivemos na era das teologias que o professor Leandro Carnal fala. As teologias da prosperidade, as teologias das igrejas neopentecostais. Eu era bêbado, a mulher me deixou, tinha emprego, mas doe seu carro, doe a sua casa para a igreja que você vai encontrar Jesus e vai salvar a tua vida e vai ser feliz e vai ganhar em dobro. É assim que as pessoas enganam as outras hoje, através da religião. Outra é a cultura da teologia do empreendedorismo. Tudo é empreendedorismo. Tudo é inovação. Então, empreenda, mas como é que tu vai empreender sem cultura, sem financiamento, sem estrutura nenhuma? Seja empreendedor de si mesmo. E a outra teologia, essa da autoajuda. Eu sempre me preocupo que de tanto coach que nós vamos ter, de tanto treinador, vai faltar gente para treinar. Está todo mundo caindo na onda de ser treinador. Todo mundo caindo na onda de confie em você mesmo, tenha foco, 15 maneiras de ser feliz, e sem nenhum tipo de embasamento fundamentado em teorias, cada um achando que pode resgatar a um preço altíssimo, um proselitismo muito grande, religioso quase que neopentecostal mesmo, em todos os setores, para ver se você convence alguém de seguir o teu caminho. Não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo nunca foi dar respostas prontas a qualquer que seja, muito pelo contrário. A gente está fazendo aulas que fazem com que a gente desconstrua as ideologias vigentes, desconstrua aquilo que muitas vezes passa como uma verdade inquestionável. A filosofia não existe verdade inquestionável. A filosofia não existe um modelo clássico a seguir. A filosofia faz questionamentos, perguntas, muitas vezes nos colocando nós com nós mesmos. Esse é o objetivo da filosofia. E, em contrapartida, tem todo mundo aí mercadológico de propaganda oferecendo contribuições assim meramente por exemplo, coach da minha família, talvez uma família grande, 6 ou 7 pessoas fizeram cursos de finais de semana. Todo mundo começaram a empreender, a abrir uma lancheria, abrir uma loja de roupa, começaram outros a dar cursos, né, abrir escritórios, abandonar. Uma loucura terrível, que não deu absolutamente nada. Então, muito cuidado com essas questões que aparecem aí, que muitas vezes carecem de uma fundamentação. Surgem as filosofias. Eu gosto de vocês porque vocês perguntam, debatem, questionam. Eu acho que eu tenho às vezes ideia que vocês... eu estou falando para as paredes aqui, mas na verdade eu estou falando para as paredes. Porque a gente dá feedback em vocês estão um túmulo. Eu tenho a impressão que vocês estão assistindo TV, estão escutando música, estão fazendo sei lá o quê, menos aqui, porque é um silêncio ensurdecedor. Nenhuma opinião. Ô, prof, a gente está prestando atenção no que o senhor está falando. A gente está aqui, sim. Não, vocês estão lá em São Bernardo do Campo. É porque a gente já teve esse debate sobre esse assunto numa outra aula. Já teve? Então tá bom. Então tô chovendo uma molhada, que nem tá garoando aqui. Então vamos embora.
Então, vamos lá. A primeira escola que nós vamos falar é sobre os cínicos. Quem foi os cínicos? Os cínicos, eles contrariam tudo e a todos. O mais importante dos pensadores é o chamado Diógenes, aquele que sempre morava num barril, tinha uma lanterna acesa e sempre é retratado com cães, porque cínicos vem de kinos, que significa cão. Então, eles têm uma vida aproximada, assim, comendo migalhas que caem no chão, tendo um despojamento muito grande das dinâmicas da sociedade. Eles tinham essa questão. Então, é muitas vezes diferente dessa concepção quando a gente chama hoje um cínico, né? O que seria uma pessoa cínica? Não tem nada a ver com essa dinâmica da atualidade. O cínico hoje seria uma pessoa dissimulada, uma pessoa que quer falar uma coisa e falar outra, tá, usando de cinismo. Não. Então, esquecemos essa concepção atual de cínicos. Então, os cínicos, eles têm um desprendimento muito grande das questões materiais. Eles vivem uma vida muito simples, eles vivem uma vida muito frugal. Então, eles são herdeiros desse pensamento socrático. Lembra quando Sócrates foi na Ágora, que era esse espaço público, e ele cunhou aquela frase, muito famosa, assim, que de tudo que aqui existe eu não preciso de nada. Então, eles são herdeiros dessa corrente filosófica do desprendimento, do desapego das coisas materiais. Inclusive, o Antístenes, que foi o fundador dessa escola, ele estava junto lá quando Sócrates foi condenado, ele foi obrigado a ingerir um veneno mortal chamado cicuta. O Antístenes era contemporâneo do Sócrates. Ele era um discípulo direto. Então, ele que esteve lá, depois que a dinâmica de um maior reconhecimento da escola passou a ser o Diógenes. Inclusive, tem uma anedota que o Antístenes seguia tanto Sócrates por onde ele andava para tentar compreender as suas ideias, que o Sócrates repelia ele a gritos e pauladas, mas não adiantava. Isso aumentou ainda mais a curiosidade do Antístenes em relação ao Sócrates, e ele depois continuou com esse tipo de pensamento. A essência da escola cínica do pensamento, primeiramente, é contra as convenções, contra as regras sociais, contra as obrigações impostas. Por exemplo, o que seria uma obrigação hoje imposta, votar obrigatoriamente, servir o exército obrigatoriamente, normas sociais do casamento, normas sociais de um registro público, tudo isso eles viviam de uma forma totalmente alternativa, totalmente fora desses valores sociais estabelecidos. Claro que vocês vão dizer assim, para nós hoje é extremamente difícil viver dessa maneira, salvo nos anos 60, 70, que era muito, muito mais popular as comunidades hippies, né, as comunidades alternativas que ainda existem, né, mas que fora das convenções sociais, viver hoje é como se fosse viver sem autonomia, sem nome, né, sem registros. Ficaria muito difícil hoje viver numa sociedade. Mas eles têm no fundo, o que nós podemos recorrer dessas ideias? Esse retorno a uma vida simples, ao retorno a uma vida despojada. A felicidade, diz eles, independe desses fatores externos. A felicidade não está nos bens, não está nos luxos, não está nas honrarias, não está no poder político, não está nem muitas vezes na saúde, porque muitas vezes as pessoas que não têm saúde, mas uma contraposição deles é independer desses fatores. Porque eles pregam muito a autarqueia. A autarqueia significa autonomia do viver e do pensar, a liberdade de si, totalmente dependente das necessidades externas inúteis. É muito interessante essa vida quase que excêntrica desses pensadores que, do meu ponto de vista,
bastante difícil de a gente viver essa lógica. Dizem que o Alexandre Magno, o grande Alexandre, que conquistou todo mundo da época, ficou sabendo que existia o Diógenes e ele diz, opa, mas eu quero conhecer esse pensador que é tão famoso, que as pessoas falam. E ele chegou para o Diógenes e fez a pergunta, eu posso fazer algo por você, pelo senhor? E Diógenes respondeu duramente e direto, sim, você pode sair da frente do sol que você está fazendo sombras para mim. Então, o Diógenes poderia pedir assim, olha, Alexandre, você poderia ir contigo numa expedição, poderia viajar. Ele disse, não precisa muito, eu só quero que você saia da frente, que você está me fazendo sombra. Uma vez foi perguntado o que havia aprendido da filosofia, e ele respondeu, eu aprendi da filosofia ser capaz de falar comigo mesmo. Pois não? Eu só queria saber o nome que você tinha comentado anteriormente, autarquia, como é que é? Que eu estava anotando, só que eu me perdi. Autarqueia. É autarqueia, A-U-T-A-R-K-E-I-A. Autarqueia significa autonomia, significa liberdade. Esse é o princípio básico dos gregos, ter a liberdade de poder fazer aquilo que cada um pode e deve fazer. E claro que para nós, hoje, o conceito de liberdade é muito restrito, né? Não é um princípio que cada um defende, até na política, a liberdade, mas nós somos livres até começar a liberdade do outro, nós somos livres até de seguir aquilo que está estabelecido pelas regras, pelas leis, pela Constituição. Então, a nossa liberdade também é bastante limitada, diferente daquela liberdade que, claro, eles defendiam na época. Se alimentavam... Isso aí é dos cínicos, não, né? É algo mais geral, é dos gregos em geral. É dessa comunidade cínica, é desse grupo de pensadores que defende essas ideias, né? E perguntados qual é o que você aprendeu da filosofia, ele respondeu assim, eu aprendi que é possível ser capaz de falar comigo mesmo. É isso que ele aprendeu. E muitas vezes, muitos dos meus alunos vão perguntar, professor, para que o senhor ensina? Para que serve a filosofia? Qual é a função da filosofia? Qual é a utilidade da filosofia? Mas pelo simples fato de suscitar essas perguntas, é que a filosofia já está servindo para alguma coisa. Pelo menos, se não servir para nada também, é útil. Porque parece que falta em nós esse pensamento filosófico do questionamento, da crítica, do pensamento, da reflexão. Que nós estamos hoje seguindo um caminho sem volta, muitas vezes, sem um raciocínio, sem uma criticidade contra tudo e contra todos. É o efeito de manada mesmo, é o efeito de um pensamento de manada, um pensamento bovino que nós estamos vivendo, porque todo mundo segue as mesmas regras estabelecidas, sociais, econômicas, políticas, ideológicas, culturais, e nós não pensamos fora da caixinha. Né? Todo mundo reproduzindo aquilo ali. Dizia ele também, preste atenção nos inimigos, porque são eles que primeiro descobrem as nossas debilidades. Então, sempre é importante ficar prestando atenção naquelas pessoas que são pouco amistosas aos nossos olhos, porque elas realmente estão ali, porque elas estão apontando aquilo que a gente deve melhorar. O que precisamos para viver em termos materiais? Diz eles, leve alguns equipamentos que, em caso de naufrágio, possas nadar com eles. Então, essa ideia, eu acho que eu já falei na aula passada, que levar apenas para atravessar um lago da existência, se caso o barco venha a afundar, que você consiga atravessar a outra margem nadando e que os teus objetos não te façam afundar. É difícil isso. Difícil porque a estrutura que nós temos na nossa existência
de filhos, famílias, relações profissionais, relações de casa, carro, nos fazem com que a gente perca quase que a nossa autonomia. O que a gente escuta são pessoas dizendo: eu não aguento mais, não tenho tempo para a minha existência, não tenho tempo para mim, tão quanto o seu tempo é ocupado por questões profissionais, familiares. Eu sempre digo assim: a nossa própria existência pessoal já é pesada de carregar, os nossos próprios dilemas existenciais. E aí nós temos que carregar o dilema existencial da esposa, do esposo, da mãe, do pai, do irmão, do filho, do companheiro, da companheira. Quando vê, a tua vida está imbricada num emaranhado de problemas que você não tem mais solução alguma. E aí você acaba sucumbindo à sua própria existência. Então, muitas vezes, fazer essa triagem, fazer essa desconstrução de tudo que é quinquilharia existencial, faz uma faxina, como a gente faz muitas vezes, uma faxina na nossa biblioteca, uma faxina no nosso guarda-roupa, a gente fica com aquilo que é essencial na nossa existência. Particularidades do principal líder dos cínicos: morava em um barril, porque ele não tinha essa estrutura familiar. Por isso que a gente cansou e cresceu ouvindo e vendo Roberto Bolanhos, o Chasperito, esse autor, ator mexicano do Chaves, e ele tem muitas das ideias filosóficas e aparece, né, porque o Chaves não tem uma moradia, ele mora em um barril. E então o Roberto Bolanhos certamente conhecia a escola dos cínicos. Andava com uma lanterna acesa em pleno dia e, ao ser questionado, ele dizia: eu ando procurando a essência do ser humano. Quem é o homem existência? Qual é o sentido da existência? Claro que é uma analogia, claro que é um pensamento que nós ainda hoje devemos pensar em muito, sobre a nossa própria reflexão, sobre a nossa própria existência, de onde vim, para onde vou, qual é o meu destino, qual é o meu porto seguro, ou não tenho porto seguro, a minha vida é um mar aberto. E Alexandre disse que sim. Pode falar. Sobre essa relação de a gente, às vezes, não pensar, né, e só viver, tipo, não refletir sobre a nossa própria vida e, tipo, tomar o peso dos outros e aquilo. Eu reparei que a gente... É muito contraditório, porque antigamente as pessoas, por exemplo, a gente reclama que hoje não tem tempo para fazer isso. Tipo, as prioridades são outras, então pensar na gente fica em último lugar. Mas antigamente, por exemplo, na época da futebol, ela tinha muito tempo, entendeu? É tanto que tem até um vídeo no Instagram que chega a ser engraçado, que antigamente as pessoas diziam, tipo, eu vou acordar, vou fazer, sei lá o que, vou na roça, vou colher, vou cuidar. E chega no fim do dia e diz assim: tô sem sono, vou tricotar. É engraçado, porque hoje em dia, tipo, a gente sempre tá sem tempo, sendo que o tempo não mudou, né? Isso. O que mudou foi as prioridades. Não, exatamente. Hoje, o tempo... esse livro que a gente sempre acaba citando ele, mas essa ideia eu acho que já discutimos, que eu como já falava isso aqui, me criei na lavoura, na roça. O tempo era outro, o tempo era outro, porque a gente fazia uma atividade só durante o dia todo, ou a semana toda, porque a gente ia carpir a lavoura cedo, ficava o dia inteiro carpindo, né, ou arando a terra, ou semeando, e um dia era uma eternidade, uma semana muito mais, de um mês e um ano, então nem se fala. Talvez esse seja as grandes dificuldades hoje que nós temos, é que o tempo, a gente faz muitas atividades ao mesmo tempo. Então, o computador, a internet, que viria para solucionar o grande tempo, e as pessoas terem tempo ocioso
para se dedicar a si mesmos, para se dedicar à sua própria reflexão pessoal, elas perderam o tempo. Elas perderam o tempo com algo, sei lá, outras questões, e deixamos de pensar em nós, deixamos de refletir sobre a nossa existência. Por um lado, é bom esse contato com o mundo global, é muito bom, mas, por outro lado, pode nos esvaziar a nossa alma, esvaziar o nosso ser como um todo, né? Então, muito perigoso também a gente perder a nossa, eu sempre digo assim, perder aquilo que é essencial em nós, que é a privacidade, perder a nossa individualidade, que muitas vezes até alguém nos cobra assim, eu mandei um WhatsApp para ti e você não me respondeu. Eu te liguei e você não retornou. Mandei, aliás, e-mail, muito pouca gente agora manda, né? Mas aí a gente pergunta assim, mas quem é que falou que eu tinha que te responder na hora? Quem é que falou que eu estava com vontade, por exemplo, Então, as pessoas, elas querem o contato imediato, querem a resposta imediata. Muitas vezes, você precisa respirar, você precisa ter sua vida íntima, você precisa preservar a tua privacidade. A privacidade, por isso que muitas vezes ficar longe das redes sociais, um dia, dois, assim, no meio do mato, é muito salutar para a saúde, né? Porque fazer essa experiência também, né? Fazer essa experiência da solidão, que nós já falávamos aqui, da solidão que não é solidão, porque você está com a pessoa mais linda e capaz e importante na tua vida, que é você mesmo. Então, você, se não gosta da sua própria companhia, alguma coisa está errada. Se o Djalma não gostar de estar com ele mesmo, porque ele passa a vida com ele mesmo, então há uma sintonia entre alma e corpo que deve estar muito, uma aceitando a outra, a alma aceitando o corpo aceitando a alma, a reflexão sobre o que sou, então não é egoísmo, não é narcisismo da pessoa se amar, não, é um direito. É um direito que cada um tem de preservar a sua individualidade, né? Preservar a sua privacidade. É importante isso, Júlia. Então, estamos ainda nessa dinâmica. Os epicuristas, então, nós deixamos algumas ideias dos céticos, aliás, perdão, dos cínicos, e vamos para os epicuristas. Eles dizem, os epicuristas, que você deve buscar o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer é o que dá felicidade. Então, o principal pensador é, como vocês já viram, Epicuro, e ele é descendente de uma família ateniense. Ele fundou uma escola chamada Jardim, que tem aí um grande grupo de amigos, pensadores, inclusive mulheres pensadoras que estavam com eles. A filosofia, segundo essa escola, deve servir para libertar o homem do destino, da morte e das divindades. Então, eles pregam muito a autarqueia, eles pregam muito a liberdade frente ao medo do destino, frente às divindades, frente à morte. Então, eles pregam uma pessoa, eles dizem, que mais reflete filosoficamente, menos medo da morte, menos medo das divindades. Ele diz assim, mas por que os deuses estariam preocupados com os seres humanos se eles pertencem a uma outra esfera? Então, é muita arrogância e prepotência, dizem os epicuristas, que os deuses estariam preocupados com os meros mortais. Então, é uma outra dimensão. A alma seria composta, segundo eles, por partículas imateriais muito leves, imperceptíveis, a partir de átomos. Então, eles são herdeiros dos pré-socráticos, principalmente do Demócrito. A finalidade da vida é o verdadeiro prazer. A busca da felicidade pode ser atingida a partir da ataraxia. Essa palavra vocês têm que frisar,
que ela é traduzida como serenidade. Uma pessoa com serenidade, segundo os epicuristas, é uma pessoa feliz, uma pessoa serena, tranquila, ausência de distúrbios, tranquilidade da alma. Vocês se sentiram já com um momento de serenidade de espírito, serenidade de alma? Vocês não se deixaram abater, abalar por problemas? É isso que faz a filosofia. A filosofia te leva a um patamar de completamente tranquilidade de alma. Todo desejo do incômodo, inquieto, que se dissolve no amor da verdadeira filosofia. Habitua-te a pensar que a morte não é nada para nós, visto que todo mal e todo bem se encontram na sensibilidade. E a morte é a privação da sensibilidade. O limite da magnitude dos prazeres é o afastamento de tudo aquilo que faz sofrer. E onde há prazer, enquanto existe, não há dor de corpo, ou de espírito, ou de ambos. Portanto, as dores e a dor da morte não é compatível com a vida. Quando uma existir, a outra não existe. A felicidade verdadeira está nem nas posses de riquezas, nem na abundância das coisas, nem na obtenção de cargos ou poder que produzem a felicidade e a bem-aventurança. Produzem-se a felicidade na ausência de dores, na moderação, nos afetos e a disposição do espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. E o princípio básico da felicidade, segundo eles, é a amizade. Das coisas que nos oferecem a sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. É deles também a famosa frase que diz que ninguém é muito jovem para começar a filosofar, nem muito velho para começar a filosofar, porque não se é muito jovem para ser feliz e nem se é muito velho para se tornar feliz. Então, a filosofia é para jovens como vocês, dos 18 a 23 a 24 anos, e também a filosofia é para pessoas com mais idade, como é o meu caso. A terceira escola é a escola do estoicismo. A escola do estoicismo prega o quê? A resignação e a aceitação da dor, a aceitação do sofrimento, e o Zenão de Citium é o principal representante da escola do estoicismo. De onde vem essa palavra estoicismo? Estoicismo vem da palavra stoa poikile, que significa o pórtico que está na entrada da cidade. E ali eles se reuniam para debater. O fundador foi o Zenon, da ilha de Chipre, considerado fenício pelos contemporâneos, e começou a ensinar no pórtico pintado, stoa poikile, em Atenas. Por isso que a palavra estoica deriva de stoa, que significa pórtico. De suas obras ficaram fragmentos simples e é praticamente impossível determinar com certeza a sua contribuição individual. Por isso que muitas vezes o estoicismo é a soma de diferentes escolas. Nós temos o professor Miguel Spinelli, da filosofia, que agora, se eu não estou equivocado, esgotou seu tempo assim, na universidade, ele está aposentado. Ele é um dos grandes estudiosos aqui do Rio Grande do Sul, também reconhecido no Brasil, como um estudioso das escolas pré-socráticas, mas também das escolas helênicas. Então, todas as suas obras, suas pesquisas, ele traz muito presente, com muita sabedoria e conhecimento a essas escolas aqui. O estoicismo propunha-se um modo de viver, estado de tranquilidade plena, que só poderia ser atingida por meio da prática virtuosa. Consistia, assim, na indiferença
dirigida a todas as expectativas de vida. O máximo de virtude seria alcançado quando o ser humano ficasse, muitas vezes, alheio a tudo. O único valor que existe é o valor do homem que é sábio. E buscavam, sim, a ataraxia, que significa a supressão de todas as paixões humanas até chegar à serenidade completa. Quanto mais se é impassível, mais se é forte. Assim como a aflição demonstra a fraqueza, a cólera também. Ambos magoam e inferiorizam. A citação é de Marco Aurélio. E eu, felizmente, tenho aqui na frente as meditações do Marco Aurélio, que é um imperador romano e é considerado um estoico. Então, ele diz que todos os fragmentos que ele ensina, que chegou até nós, essa pequena obra, nas meditações, ele ensina como você enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida. Ele fala que você, ao abraçar o seu amor, abraçar o seu filho, abraçar a sua mãe, seu pai, lembre-se que você está abraçando um ser que é mortal. Se você, que amanhã não poderá estar mais contigo. Se acontecer algo trágico na tua existência, isso já estava pré-determinado que iria acontecer, e contra o destino você não pode se contrapor, estava estabelecido. Então, de certa maneira, eu lembro sempre de uma frase do Os Sertões, escrita por Euclides da Cunha, que dizia assim: o sertanejo resistiu bravamente à chegada dos soldados, das expedições, e resistiram atávitos, enfrentaram estoicamente as forças militares. Então, enfrentar estoicamente, enfrentar a dureza, enfrentar a vida como ela é. Eu sempre brinco assim, essa geração que vocês estão vivendo, a geração dos 20 anos, é uma geração do mimimi, é uma geração da fragilidade, a geração que não foi ensinada a receber um não foi ensinada a receber um tipo de sofrimento. E a vida é sofrimento. A vida é dificuldade, a vida é obstáculo. Então, qualquer manifestação de contrariedade que cada um diz para vocês, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, você se diz assim: mas isso não é correto, eu não aceito isso. Então, vocês têm muita dificuldade de aceitar uma contraposição àquilo que vocês pensam. Essa é uma geração muito diferente de uma geração dos pais de vocês, uma geração mais velha que aceitava e se resignava o sofrimento de uma produção muito maior do que agora. Então, eu, particularmente, ensinei a minha filha até agora uma vida muito dura. Ele sempre disse para os professores dela: dificultem a vida ao máximo, as matérias ao máximo para a minha filha, porque a vida é dor, a vida é sofrimento. Então, você muitas vezes tem que estar muito forte, calejado, para enfrentar os dilemas da vida. Esse é o ensinamento dos estoicos. Não sei se eu concordo com o senhor, eu não acho que a vida seja, tipo, você está afirmando que a vida é sofrimento, né? Acredito que a vida tem momentos de sofrimento, né? Como tem momentos bons e momentos ruins, mas não que ela é sofrimento. E em relação à nossa geração, eu acho que realmente, tipo, a gente... É uma coisa também que eu me questiono, que é muito mais comum a gente ver esse tipo de reclamação hoje em dia, mas talvez seja porque antigamente as pessoas só aceitavam e eram indiferentes a isso, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente fala mais, tipo, na sua geração as pessoas simplesmente aceitavam mais, tipo, que é assim, deu. Porque hoje em dia hoje em dia a gente reclama um pouco demais, mas a gente reclama ao contrário de vocês, vocês só aceitavam. Isso, Patrícia? Eu sou um pouquinho mais velha, tenho 44, então eu já pego a parte que a gente só escutava, né? Só baixava a cabeça para tudo, quase não fazia reflexões e não éramos críticos, né? Então, eu acho que a geração, alguns, né?
já refletem mais um pouco e não aceitam tudo, né? Fazem mais perguntas, porque e antes a gente não perguntava tanto, né? E quando perguntava, muitas vezes na escola ou em casa, as pessoas, né, falavam arbitrariamente, falavam assim com autoritarismo, e a gente acabava não querendo mais questionar, né? Tanto em sala de aula quanto em casa. Mas eu vejo assim, muitas vezes, claro que hoje nós estamos mais assim, mais sensíveis, né? Eu acho que uma geração de vocês é uma geração mais sensível às dinâmicas assim de se contrapor às injustiças, de se contrapor às dinâmicas mais assim de autoritarismos, mas ao mesmo tempo também é uma geração bastante apática assim aos mesmos tempos, e cada um tentando. Eu não vejo uma coletividade, não vejo resolução de problemas mais coletivos, e os problemas estão aí para a gente reunir-se, para a gente lutar, para a gente resistir a tudo isso. Então, muitas vezes, é preciso também fazer uma dinâmica mais de se contrapor, né, para também aceitar o que está estabelecido. A Isabela botou uma frase do Fernando Pessoa, que a Isabela quer explicar um pouquinho para nós. Tu diz aí, antes do ópio, né, ópio, a papoula deve ser uma droga, né? Antes do ópio, que a alma é doente. Quer dizer que com a droga a alma... Quer dizer que com a droga a alma fica curada, Isabela? É isso? É antes do ópio que a alma é doente. Será que a alma só fica sã com o ópio? Foi isso? Não é bem isso, professor. É porque teve a guerra do ópio, né? Uma frase que Fernando Pessoa vem nos dizer sobre a questão do sofrimento no mundo. Aí eu só fiz um comentário que a colega falou que não concordava. Sim. Então quer dizer que o próprio... quer dizer que depois que o ópio veio, as dificuldades terminaram, mais ou menos isso? Pode ser também, não sei se eu entendi muito bem. Mas, muito bom. Então, o último aqui para a gente já encerrar e ver se a gente tem algum debate. Para os estoicos, então, fechando, o supremo bem está em viver de acordo com a ordem cósmica. As pessoas comuns correm muito atrás das paixões, submetem aos desejos, com isso apenas conseguem intranquilidade e angústia. O estoico, pelo contrário, sabe que tudo o que acontece não pode deixar de acontecer, pois nada se pode evitar, nem nada se pode deplorar. Ao homem apenas resta sua liberdade interior, e a paz de espírito só se atinge com o autarqueia, com a liberdade de espírito e o autodomínio. Para um estoico, o princípio da moralidade assenta em distinguir o que depende de nós daquilo que nos é estranho. Segundo Zenão, o homem deve aceitar essa fatalidade universal, refugiar-se na sua interioridade, da qual poderá chegar a ser dono e senhor, e organizá-la segundo uma estrita consequência. Viver, consequentemente, é a forma de responder com elegância essa certeza da própria situação. Tem uma frase comumente que as pessoas estão em recuperação de alcoolismo, recuperação de drogas, eles citam muito nessas casas terapêuticas. Dê-me coragem de mudar, mais ou menos, é a ideia assim, né? De mudar aquilo que eu posso mudar, que está ao meu alcance, e aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então, me parece que ela é muito próxima da percepção dos estoicos, né? Tem coisas que estão ao meu alcance e é possível, sim, você mudar, mas tem outras que estão completamente fora, estão distantes da minha alçada, que eu não consigo mudar. Então, aceitar as coisas que eu posso mudar e trabalhar para isso, e aceitar também aquilo que eu não posso mudar e está fora do meu controle, né? Está fora do meu controle.
Viver, consequentemente, é a forma de responder com elegância a essa certeza da própria situação. Eu acho que é uma resposta para tudo, né? Viver. Eu acho que a pior coisa é nós, bom, não temos saída, nos perdemos nos nossos próprios problemas, nas nossas questões existenciais, não temos saída. Tudo há uma saída. Tudo há uma saída. E o caminho filosófico é o caminho mais difícil que nós temos. É o caminho. Tem muitos, como já falamos na aula passada, buscam nas drogas, buscam no sexo desenfreado, nas conquistas, né? Na badalação, no trabalho excessivo, algo para preencher a sua existência. E a filosofia, de uma certa maneira, a leitura, ela nos preenche. Tem tanta gente que preenche hoje o vazio da vida com tantas coisas. A filosofia é uma maneira de preencher a existência e preencher para um lado bom, preencher muitas vezes para um lado mais de dificuldades, até mais de sofrimento mesmo, mas que esse sofrimento é libertador. Esse sofrimento faz com que a gente fique muito mais leve da nossa existência e a gente chegue àquilo que é realmente a essência do ser humano, os valores que regem a nossa própria psique e rege também a nossa alma, que nos dá tranquilidade e nos livra de todas as angústias, nos livra de todos os anseios, das ansiedades que permeiam o ser humano. E, por fim, o estoico domina todas as paixões, não desejando nada. A apatia estoica é sinônimo de austeridade e ascetismo. O que seria uma vida austera? Uma vida, sim, dura, né? Uma vida de sofrimento. Eu sempre lembro, a colega falou que tem um pouco de 40 anos, eu sou um pouquinho mais velho, como era austera a nossa vida, né? A vida dos pais de vocês. Se vocês um dia perguntarem, sentar com o pai, com a mãe, perguntar a juventude que eles tiveram, a infância que eles tiveram, eles vão responder de uma forma bastante de atos de austeridade. Austeridade significa de não ter acesso, muitas vezes, a questões simples, né, de uma alimentação, de um doce, de uma bebida, de uma roupa. Claro que tem pessoas que tiveram isso, mas uma austeridade muito, uma simplicidade de vida também, né? Então, e um ascetismo. Ascetismo vem de asceta. Asceta é a religião utilizou esse aspecto, esse esforço pessoal para você chegar a um determinado local, você precisa muito desse ascetismo, né? Desse esforço individual para chegar a uma certa serenidade. Se o estoico desprezar os bens exteriores, nunca sente falta daquilo que não tem, né? Consegue ficar imperturbável com aquilo que ninguém sente, aquilo que nunca teve. Ninguém sente falta daquilo que nunca teve. Então, é uma maneira... Tem muitas pessoas hoje, até no Vale do Silício, grandes intelectuais, engenheiros, que estão abandonando a vida do pragmatismo, da prática, da praxis, e voltando a viver uma vida de austeridade na floresta. Sozinhos, solitários, porque o ser humano precisa do contato com o verde. Ele precisa do olhar azul da nuvem, do céu. Ele precisa do olhar para a água. Ele precisa do olhar para o fogo. Por isso que eu, particularmente, sou adepto a fazer um acampamento de noite, né? Estrelas, fogo. Fogo é algo que é encantador. O fogo é divino. O fogo, ele é enigmático, o fogo é energia, o fogo nos remete, numa questão cerebral, para milhões e milhões de anos atrás, onde os nossos ancestrais viveram milhões de anos em torno do fogo. É ali que eles se protegiam das feras. É ali naquela caverna
que era o aquecimento, que era a procriação, que era o amor, que era o afeto em torno do fogo. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade dos elementos da natureza, do ar, do fogo, da água e da terra, no contato com a terra, de pisar a terra, de mexer na terra, a gente perde aquilo que é a essência. Então, nós estamos nos afastando da essência daquilo que nós precisamos. Para terminar a quarta escola, ela vem dos céticos. Os céticos, eles pregam a indiferença. Pyrrhus de Elis era o fundador. Ele não deixou nenhum escrito, ele nasceu numa pequena vila do Peloponeso, viveu como pintor, depois se interessou pela filosofia, principalmente a influência de Anaxarco de Abdera, em companhia de quem seguiu Alexandre o Grande por ocasião da campanha na Ásia. Retornando a Elis, fundou uma escola filosófica que valeu uma enorme reputação junto aos seus concidadãos. Ele vivia de uma maneira muito pobre e simples, em companhia de sua irmã, Filista, que exercia a profissão de parteira. Pregavam, sim, a indiferença. As coisas são, em si, indiferenciadas, incomensuráveis, indiscrimináveis, ou seja, não tem em si uma essência estável. E por isso, seu ser se reduz a puras aparências. E por que vou me preocupar com elas? Seu caráter de provisoriedade e de inconsistência emerge quando as compararmos com a natureza do divino, que é absolutamente estável e sempre igual. A atitude que o sábio deverá assumir é da afasia, ou seja, calar e jamais expressar qualquer julgamento definitivo, para que assim possamos atingir novamente a ataraxia. Você veja que essa palavra ataraxia aqui, ela permeia as três escolas, né? Os epicuristas, os céticos e os cínicos. Ou seja, a imperturbabilidade não deixará de perturbar por nada, pondo-se à parte de tudo aquilo que pode perturbá-lo ou tocá-lo. O sábio poderá viver a vida mais igual e, portanto, mais feliz. Então, dizem que eles pregavam a indiferença. Uma vez, o fundador, um líder da escola, sofreu um acidente na beira do caminho e ele ficou manquitolando, né, na beira do caminho, e passou um discípulo dele, do mestre. E o discípulo, ao invés de parar e auxiliar o seu mestre, ele passou indiferente. E depois esse discípulo foi condecorado, parabenizado, porque ele tinha aprendido a lição do seu mestre, que era a indiferença contra qualquer tipo de fato. Só para deixar muito claro que essas escolas, elas existiram, essas escolas são ricas no seu conhecimento e valeria, eu estou mostrando aqui para vocês, a chave do castelo da leitura filosófica dessas escolas. Bruna, o que está dizendo? Bruna, fazer o meu melhor nas condições que tenho, até poder fazer melhor ainda. O que significa isso, Bruna? Meu, Bruna? Da aceitação da realidade. Isso. Uhum. E aí? O que acharam? É muito interessante a Possível? Como?
que é muito interessante as escolas, mas tipo, tem algumas coisas que eu também não concordo muito. Por exemplo, ser totalmente indiferente como uma forma de alcançar a felicidade. Eu acho que não é certo, porque, como o senhor mesmo falou, a vida tem momentos de sofrimento, né? De momentos de altos e baixos, eu acho. E se você, tipo, for indiferente a isso, você não está vivendo, de verdade. Sim, entendi. Na verdade, assim, são ideias, né? Ideias que perduraram, que influenciaram muitas pessoas, né? Mas algumas ideias, claro, não são completamente aceitáveis, né? Diferentes. Uhum. Interessante as diferenças das escolas de criança, isso, Karina. Perfeito. Temos mais alguma pergunta, alguma ideia? Estou disponível. Ah, prof, em relação às notas, o senhor já postou alguma coisa? Ou como é que funciona? Nota, nota? Quem nota, Julia? Onde é que tem nota? A maior nota já é a própria existência das provas da vida. Ah, bom saber, Então, prof. assim, não se preocupe com as notas. Vocês estão aqui, vocês estão participando, vocês estão entregando os resumos, que é uma forma de avaliação. E lá pela penúltima aula, daqui 2 semanas, eu vou solicitar para vocês uma atividade, que é uma atividade pessoal de vocês, de reflexão a partir daquilo que nós estudamos. E aí a gente fecha, né? Fecha. O importante é vocês terem acompanhado as aulas, ter lido pelo menos aquilo que foi proposto, né? Então, ter entregue todos os resumos, e isso gabarita vocês a terem uma nota no final, que o professor dá, e aí vocês passam tranquilamente, utilizando, claro, o tempo que vocês dedicaram, né, a essa disciplina. Então, não temos nota ainda, não temos a nota advém final dos resumos entregues e dessa atividade que o professor vai propor aí na penúltima aula. Tá, Jordana? Não te preocupa quanto a isso. No mais, então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a atenção de todos e fico à disposição se caso alguém quiser ainda alguma dúvida. E para a aula que vem, a partir de amanhã, já deixo proposta a leitura e o que nós vamos trabalhar. Muito boa noite e abraço e boa semana. Vocês podem colocar o nomezinho de vocês e assim nós vamos nos despedindo.